O Bahia perdeu seu primeiro jogo como mandante nesse campeonato brasileiro, quando foi derrotado por 2-1 para o Cruzeiro na noite desta segunda-feira. O Rogério Ceni ficou revoltado com o resultado, achou que foi injusta a derrota, já que, de acordo com ele, o Cruzeiro não jogou nada. O Lamine Yamal está praticamente descartado para a estreia do Barça na Champions contra o Newcastle na próxima quinta-feira. O ponta, que estava lesionado durante a concentração com a seleção espanhola, já havia perdido o jogo da La Liga contra o Valência, que o Barça venceu por 6-0, e ele segue sem treinar com o grupo e está praticamente descartado para o jogo contra a equipe inglesa. E no vídeo de hoje a gente vai falar de muito mais notícias, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você não é inscrito no nosso canal, cara, dá essa moral aqui pra gente, se inscreve agora, deixa um like no vídeo, que assim você apoia o nosso trabalho demais e a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve e deixa um like aqui no News Sport Clube, beleza? Ontem o Bahia enfrentou o Cruzeiro, recebeu o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, invicto, não perdia no Brasileirão, dentro de casa, mas viu a Raposa, mesmo sofrendo ali, conseguir arrancar o resultado positivo. O Bahia estava melhor no jogo mesmo, saiu o primeiro gol já no segundo tempo, um golaço do Jean Lucas ali, depois do Everton Ribeiro deixar a bola. Irmão, ele simplesmente acertou um petardo, não deu pro Cássio. Pouco tempo depois, o Cruzeiro empatou, e aí, meu amigo, no finalzinho, aos 40, o Gabigol, que havia entrado, acertou um petardo, mais um petardo. Sabe aquele tipo de chute que você fala misericórdia, um foguete, irmão, sem chance nenhuma ali pro Ronaldo defender. E cara, o Gabigol depois da partida falou, deu entrevista, disse que ele não tem nenhum problema com o Léo Jardim, que ele não se entende muito bem com o staff ali do Cruzeiro, mas que com o Léo Jardim tudo bem. E ele disse que no final do ano, em dezembro, vai sentar e conversar sobre o seu contrato, sim, sobre a sua continuidade no Cruzeiro, porque ele quer mais minutos, entende que nesse momento não dá para ele ser titular, o Caio Jorge está voando, faz gol de tudo quanto é jeito. Ontem quase guardou mais uma vez, não conseguiu fazer, mas o Caio Jorge está numa fase iluminada, e aí não dá para o Gabigol disputar a posição com o Caio Jorge e querer ganhar no grito, no nome, no tamanho que ele já tem para o futebol brasileiro. O Caio Jorge hoje merece jogar, mas o Gabigol já deixou claro que ele não quer ficar no banco de reservas e, sinceramente, acho que ele tem total razão sobre isso, cara. O cara é novo, quer jogar bola, tem condições para isso, é um cara que tem um alto salário, não compensa também pro Cruzeiro manter ele no banco de reservas. E se aparecer uma oportunidade para ir para outro time, para ele poder jogar, por que não? Bom para ele, bom pro Cruzeiro, bom pro Caio Jorge. E se ele estiver bem, bom pro time que contratar ele também, né? Mas e você, cara? Acha que é uma boa? E se o Gabigol deixasse o Cruzeiro no final do ano? Qual o time ideal pro Gabigol, hein? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. E se você acha que o Cruzeiro, 3 pontos atrás do Flamengo, briga pelo título brasileiro e tem chance de sair campeão? Comenta aí, quero saber sua opinião. Em entrevista a um podcast da rádio RMC, o Luiz Campos, conselheiro esportivo do PSG, revelou detalhes da conversa entre o Neymar e o Luiz Henrique, que resultou na saída do Neymar do clube francês. Segundo o dirigente, o Luiz Henrique teria dito que seria melhor que o Neymar deixasse o Paris Saint-Germain, porque o Luiz Henrique pensava num sistema de jogo mais coletivo que o Neymar não se enquadrava na ideia do treinador. A Polícia Civil de Minas Gerais ouviu o representante legal da filha do goleiro Everson na tarde desta segunda-feira em Belo Horizonte. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, o DEPCA, instaurou um inquérito para investigar a denúncia de importunação sexual verbal contra a menor de 13 anos, depois do empate entre o Atlético Mineiro e o Santos na Arena MRV. E a FIFA condenou o Santos a pagar 12,6 milhões de reais ao Pedro Caixinha e a sua comissão técnica em até 45 dias. O pagamento precisa ser feito à vista e os valores são referentes à demissão do profissional em abril. O Santos pode até recorrer da decisão, mas vai precisar desembolsar 500 mil reais já de imediato. E além disso, caso seja condenado novamente, a cobrança vai vir com juros, ou seja, mais do que os 12,6 milhões de reais aos quais já foi condenado a pagar. A situação é muito semelhante ao processo movido pelo Arouca em junho, junto à FIFA, determinando que o Santos pagasse 15,5 milhões ao clube português pela compra do João Basso. O Peixe recorreu e está aguardando a decisão do TAS, mas deve ser condenado muito em breve a pagar os valores.
E a derrota do Manchester United para o Manchester City continua repercutindo na Inglaterra. Dessa vez foi o Rio Ferdinand, comentarista lá na Inglaterra, que enfim já foi ídolo do Manchester, ídolo do Manchester United, o zagueiraço do Manchester, que ele comentou, cara, fez algumas críticas ao trabalho do Ruben Amorim, disse que é lamentável ver o Manchester nessa situação, ainda elogiou o começo da partida que o time fez, mas enfim, o Manchester acabou derrotado pelo rival, pelo City, por 3-0, um show do Haaland que meteu 2 gols. E cara, mais uma vez o Manchester United passa por dificuldades para conseguir fazer o que se espera do Manchester, que investe tanto, gasta tanto, janela depois de janela, mas ninguém dá certo, parece que tem uma urucubaca no time, as coisas não funcionam. E se pra gente que tá de longe vendo, que só é realmente espectador, né, no máximo ali um apoiador do futebol inglês, vamos falar assim, né, um fã, vê e já vê uma situação ruim, imagina para um cara que vive aquilo, que é ídolo do clube, que viveu tempos de glória no Manchester United, ver o time defasado, derrotado, destruído desse jeito. É lamentável mesmo e não consigo ver um horizonte. Mas e você? Qual que você acha que é a saída para o Manchester United? É demitir o Ruben Amorim? Apostar mais no treinador? O que você faria se tivesse o poder da caneta? Comenta aí, vai, quero saber a sua opinião. E olha, boas notícias para o São Paulo, e boas notícias para o São Paulo têm sido raras, a gente pode falar assim. O São Paulo tem a notícia aí de que o Lucas Moura retirou os pontos do joelho e agora existe a expectativa, ele já correu em volta do campo, treinou um pouquinho com bola e existe a expectativa de que ele esteja no banco de reservas contra a LDU, mas isso é muito difícil de acontecer, tá? É uma expectativa bem baixa, o São Paulo por necessidade, tem vários jogadores no departamento médico, vai para uma fase decisiva agora de Libertadores da América, onde precisa vencer a LDU, precisa avançar, o São Paulo sonha com o tetracampeonato, tem muito jogador machucado e jogador importante, cara. A gente tá falando aqui de Caleri lesionado, a gente tá falando do André Silva, que vinha sendo importante para a equipe, lesionado, o Oscar, que ganhou uma bala e é aquele cara que chegou como baita contratação para o time, também lesionado, agora o Lucas também. Então assim, o São Paulo, qualquer retorno, qualquer notícia seria excelente, velho. São Paulo vai contar com o Dineno como centroavante para esse duelo, porque não tem um camisa 9, até foi no mercado, conversou com o Paco Alcácer, conversou com o Abubakar, teve as conversas com o Marcos Leonardo que ficaram muito perto de acontecer, mas nenhuma delas evoluiu para o sentido do São Paulo conseguir realmente contratar um camisa 9 e vai ter que ir com o que tem à disposição no seu elenco, vai jogar do jeito que dá, seja com o Luciano como 9, o Rigoni que foi contratado como 9, ou o Dineno que já é um 9 por natureza, marcou gol no último jogo contra o Botafogo, então pode estar com a confiança em dia. E vamos ver o que vai acontecer realmente no São Paulo. É fácil para o São Paulo passar pela LDU? Nem um pouco. Cara, time chato, eliminou o Botafogo. Não é fácil para o São Paulo seguir adiante, mas o retorno do Lucas seria, ao menos no banco de reserva, um alento para o torcedor. E hoje a terça-feira é de jogaços, hein? Pra começar que a gente tem a volta da Champions League e vai ter Real Madrid versus Olympique de Marselha, tem o Atlético Bilbao recebendo o Arsenal, Juventus contra o Borussia Dortmund, que baita jogaço, o Tottenham também estreia hoje contra o Villarreal e mais à noite a gente tem Copa Sul-Americana, o Lanús recebe o Fluminense. Mas e aí, qual desses jogos você vai acompanhar e para qual deles você tá mais empolgado? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!